Por favor, se liberte do seu passado para que você crie uma realidade diferente para você. Nós estamos aqui para relembrarmos que nós somos criadores, co-criadores 100% da nossa realidade. Nós estamos aqui para experienciar essa vida como co-criadores, experienciar uma vida que esteja coerente com aquilo que a gente realmente deseja viver. Então, enquanto você continuar preso ao passado, ao que aconteceu, às emoções atreladas, você vai continuar vivendo mais do mesmo. Afinal de contas, nós criamos a nossa realidade na matéria, aqui no externo, a partir do invisível, a partir do que está dentro de nós. E nesse vídeo você vai entender mais profundamente como que você faz essas mudanças internamente para que você veja as mudanças externas na sua própria vida. E para quem ainda não me conhece, hello, hello, o meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta e especialista em reprogramação mental e emocional, e o foco desse canal, desse trabalho, é ajudar você a transmutar energia de sofrimento em energia de criação, para que você possa criar a sua realidade cada vez mais de maneira intencional e não de maneira automática e não se deixando levar pelos acontecimentos passados. Porque quando você fica preso na sua história do passado, tudo o que você pode criar é mais do mesmo. E o que realmente nos deixa presos em histórias do passado? E por que a gente fica repetindo ciclos na nossa vida, repetindo situações, padrões de comportamento, padrões de relacionamento, padrões financeiros ou em relação à saúde, enfim. Isso acontece porque tudo aquilo que você viveu fica registrado em você. E especialmente aquilo que você viveu na sua infância e mais fortemente aquilo que gerou um impacto emocional grande em você a ponto de você não conseguir processar. E, e essa emoção ela ficou registrada no seu corpo e a partir disso você começou a adquirir muitas crenças e uma visão de mundo, uma visão em relação a você a partir daquela experiência. Como assim? Vou te explicar. E eu vou explicar isso com base, inclusive, em clientes que eu atendo, que é muito comum pessoas que viveram em lares onde a mãe era narcisista ou mesmo o pai e essa mãe, ela criticava muito, controlava muito essa criança. E quando a gente é criança, nós ainda estamos desenvolvendo. A gente tem uma mente ainda bem imatura, temos uma mente muito aberta, onde a gente absorve tudo. E os nossos pais são as maiores referências para nós. É a partir especialmente dos pais ou dos cuidadores que a gente absorve as maiores crenças, comportamentos, a forma como a gente se enxerga no mundo. Então, quando você tem uma mãe que é extremamente crítica, controladora, que te coloca para baixo, qual que é a identidade que você vai passar a construir na sua vida? E qual que é a confiança que você vai ter em você? Qual que é o poder pessoal que você vai ter para criar a sua vida? Se você tem ali uma mãe que quer controlar tudo e que muitas vezes vai te colocar para baixo. Isso vai mostrar para a criança que ela não é capaz, que ela não é o suficiente. E pode ser que a mãe ainda fale isso. Se você viveu uma infância assim, onde você teve ou tem uma mãe extremamente crítica, controladora, deixa aqui nos comentários como é que foi para você. Porque muitas pessoas viveram nesse ambiente, um ambiente tóxico, um ambiente que não é saudável para que uma criança se desenvolva na maior potência dessa criança, para que essa criança ela tenha uma autoestima saudável, para que essa criança ela crie dentro de si uma confiança, um poder pessoal que vai ser a base para que ela consiga tomar decisões na vida dela, para que ela possa seguir os sonhos dela, os desejos dela. E se você não viveu em um ambiente saudável, muito pelo contrário, recebeu muitas críticas, você provavelmente tem dores de rejeição, abandono, provavelmente se sentiu traída, se sentiu negligenciada, controlada, teve todas as suas forças, força vital que está dentro de cada um de nós, aniquilada, reprimida. Isso por conta de diversas experiências
repetidas vezes que faziam com que você não acreditasse em você. E aí a sua vida ela vai sendo pautada nas expectativas das outras pessoas. E você vai acreditando que você não pode realizar o seu sonho, que você não é capaz, que você é insuficiente. Você começa a não se ver, não enxergar o poder que está dentro de você, o valor que você tem dentro de você. E isso forma, todas essas experiências formam o quê? A sua identidade, a sua personalidade. E eu quero que vocês entendam que identidade, personalidade, autoimagem não é fixa, não é quem você é em essência, e sim aquilo que você aprendeu a ser, que é muito diferente. Mas a sua essência está sempre em um estado de vir a ser. O que que isso significa? Que a qualquer momento você pode mudar a sua identidade, mudar a sua personalidade, mudar o seu estado de ser para uma pessoa que confia em si mesmo, que acredita em si mesmo, que reconhece o próprio valor, que assume o poder em relação à própria vida. Porque é somente dessa maneira que você realmente consegue criar a sua vida de maneira intencional. Enquanto o poder está lá na sua mãe, no que ela acha sobre você, está lá no governo, está lá na sociedade, você não consegue criar a sua vida, porque a sua vida está sempre pautada nas expectativas ou no que as pessoas acham sobre você, e não naquilo que você realmente reconhece dentro de você. Conseguiu perceber a diferença? Então, todos nós temos um campo energético que eu vou bem desenhar aqui para que vocês consigam visualizar. Esse campo energético, o que que ele tem aqui? Ele tem todos os seus padrões de pensamento, de sentimentos, aquilo que você viveu, né? Aquilo que você escutou, aquilo que está predominantemente em você. Por isso que eu falo, né, que um pensamento positivo não é capaz de mudar a sua vida. Você viveu muitas e muitas e muitas e muitas experiências. Essas experiências criaram um registro em você, na sua mente e no seu corpo. Todos esses registros influenciam na sua visão de mundo, na visão que você tem em relação a você. Essa visão de mundo influencia os seus comportamentos, a sua postura, o seu posicionamento em relação à sua vida. Aquilo que você consegue enxergar de possibilidade, de oportunidade ou não. Tudo isso tem a ver com o que está registrado nesse seu campo energético. E o seu campo energético é o que forma o que eu digo, o que eu falo sobre estado de ser. Então, o seu estado de ser compõe tudo o que está registrado dentro de você. É por isso que muitas vezes as pessoas elas se frustram, né, quando ela vai fazer uma técnica e alguém fala assim, você precisa pensar positivo e precisa mesmo. Tá? A gente não está excluindo o fato de você ter que pensar positivo, tem que pensar positivo. Você precisa mudar a sua forma de enxergar o mundo, mas somente o pensamento positivo não é o que vai sustentar a mudança de uma realidade. Não é isso. E sim o todo, o seu estado de ser predominante, frequentemente. É a sua frequência que determina a sua realidade. Quem é você frequentemente? Não adianta apenas você sentar, visualizar o seu sonho, ter aquele pico de sentimento bom, se nas outras 23 horas e 50 minutos você está reclamando, se vitimizando, procurando problemas, vivendo na falta, assim, olhando a vida a partir da falta, se sentindo rejeitada, se sentindo negligenciada, sentindo vergonha, sentindo culpa, sentindo medo, não tomando decisões, dependência emocional. Não adianta. Você vai sempre se frustrar. As coisas vão ficar sempre emperradas, porque você não mudou internamente, de maneira profunda. Somente uma mudança
profunda, interna dentro de você é capaz de mudar essa realidade. E assim, eu falando aqui, possivelmente para algumas pessoas vai parecer assim, poxa, mas é óbvio que se eu mudar internamente, as coisas elas vão mudar. E eu vou pegar assim alguns exemplos bem simples para a gente conseguir entender. Se você quer emagrecer, vamos supor que você quer emagrecer 20 quilos. E vamos supor que hoje você tenha uma rotina que não é saudável, que é uma rotina que deixa você muito estressada, né? Leva o seu cortisol, você não dorme direito, você come muitos alimentos que não são saudáveis, né? Muita massa, muito doce, uma quantidade maior do que você deveria comer. Então, a sua rotina, talvez você nem faça exercício físico, então a rotina que você está levando hoje em dia está criando uma realidade em que você emagrece ou que você engorda? Uma realidade que você engorda e ainda prejudica a sua saúde. Então, quem você está sendo frequentemente? A pessoa que está comendo doce, não está fazendo atividade física, está comendo muita massa, né? Pão, enfim. É esse estado de ser, é essa pessoa, é essa identidade, é essa personalidade que está criando uma realidade. Agora, quando você muda os seus hábitos, por exemplo, nesse caso, em relação ao emagrecimento, e se torna a pessoa que emagrece os 20 quilos, é a pessoa que vai tomar bastante água, que vai dormir direito, que vai se alimentar de maneira saudável, que vai comer menos calorias do que aquilo que gasta, né? Porque a gente, para emagrecer, você precisa comer menos do que aquilo que você está gastando, para que você realmente emagreça. Mas é atividade física, enfim, é uma pessoa diferente. Essa pessoa ela pensa diferente em relação a si. Ela se enxerga de maneira diferente. Ela se enxerga como uma pessoa capaz, uma pessoa que é valiosa, em que o corpo está cada dia mais forte, com mais energia. Então, olha a diferença da outra pessoa que às vezes está se colocando para baixo, que está se criticando, que está se comparando. São duas pessoas diferentes, entende? E você pode sempre escolher qual identidade eu vou assumir, qual que é o estado de ser que eu quero ter predominantemente, porque o estado de ser é justamente quem é você predominantemente, frequentemente. E é isso que faz a sua realidade mudar. Não é uma coisa do além, não é uma coisa assim de outro mundo. É você mudando internamente que fará com que a sua realidade se manifeste de maneira diferente. Então, vamos colocar o pé no chão e entender de maneira mais profunda, mais congruente o que realmente faz a sua realidade mudar. E aí, por que que muitas pessoas tentam emagrecer, tentam fazer tudo certinho, mas não conseguem? E aí eu vou falar o exemplo de uma cliente minha que falou que ela estava querendo emagrecer e ela falou que ela ia tomar, né, a picadinha. Tudo bem. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, a gente precisa trabalhar na sua autoimagem, porque senão você vai ter o processo de reganho. Isso vai acontecer, independentemente se você vai fazer uma cirurgia bariátrica, se você vai tomar canetinha, ou algum outro remédio, ou fazer algum outro procedimento. Se você não mudar internamente, você vai ter o processo de reganho, porque a gente percebe isso em pessoas que fazem cirurgia, elas têm esse processo. Agora, as pessoas que conseguem sustentar a nova identidade, a nova personalidade, elas sustentam também o resultado. Elas realmente mudam a realidade e conseguem sustentar, porque elas têm um domínio de energia. Eu até já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas dominar a sua energia é você sustentar essa nova identidade, esse novo estado de ser. E a partir disso, a realidade ela começa a se reorganizar, se ajustar para que ela fique direitinho do jeito que você quer, do jeito que você deseja. E aí, o que aconteceu com essa cliente? No início, quando ela perdeu cerca de 8 quilos, ela chegou muito triste para mim. Ela falou assim, Anne, eu tô perdendo peso, perdi 8 quilos, só que eu tô triste porque, ai, ninguém fala nada. Olha aí a necessidade de validação.
As minhas amigas não falaram nada, parece que ninguém percebeu, nem sei se eu realmente estou emagrecendo. Olha aí. A identidade dela estava tão fortalecida num peso X que, mesmo emagrecendo, ela não estava conseguindo enxergar que ela emagreceu. E também ela estava com uma grande necessidade de validação. Ela precisava se enxergar a partir do olhar do outro. Olha o quão profundo é isso. Então, às vezes, você está aí lutando contra a balança e você não está percebendo que existem camadas mais profundas no seu ser. Aí a gente começou a trabalhar a autoimagem dela. Começamos a trabalhar esse aspecto mais profundo, esse estado de ser. Antes da gente começar a trabalhar a autoimagem, o que aconteceu mesmo ela tomando a picadinha? Ela ganhou peso. Ela ganhou 3 quilos. Quando a gente começou a movimentar, trabalhar a autoimagem, ela voltou, né, o processo de emagrecimento, continuou emagrecendo. Ou seja, mesmo tomando a tal da canetinha, ela ainda assim estava numa resistência muito grande, o corpo dela entrou numa resistência muito grande até para emagrecer. Que às vezes esse processo de reganho acontece quando a pessoa para, né, de tomar aquela medicação, enfim. Mas no caso dela, não. Mas quando a gente começou a ajustar a autoimagem, aí ela voltou a perder peso. E está no processo ainda de perder peso, mas ela está conseguindo. Ela está conseguindo, inclusive, se enxergar como uma pessoa magra, com o corpo X que ela deseja. As pessoas estão começando a enxergar também. Enfim, então a realidade ela está se reajustando. Inclusive foi algo interessante. Tem muita coisa, muitas camadas na vida dessa minha cliente, porque ela também nesse processo, ela foi para um outro trabalho muito melhor, está trabalhando de home office agora, onde ela consegue preparar a comida dela de maneira mais tranquila, ou seja, a realidade se reajustando diante não somente ao desejo de emagrecer, mas outros sonhos que ela tinha. O sonho de crescer na carreira, enfim, as portas elas vão se abrindo, a realidade ela se reajusta, ela se reorganiza a partir do momento em que você muda internamente. O seu estado de ser é o observador que colapsa a função de onda. Você já ouviu falar do colapso da função de onda? Eu não vou explicar aqui de maneira científica o que é isso, mas o que eu quero trazer aqui de maneira simplificada para que vocês passem a entender, a compreender melhor, é que cada um de nós temos uma consciência e essa consciência, ela vai criar a nossa realidade. Ela vai colapsar a função de onda. O colapso da função de onda mostra que a realidade ela não é fixa, ela não é rígida, em sim um grande campo de infinitas possibilidades, onde o observador, a consciência, que escolhe qual que é a realidade que será criada, que será trazida aqui para a matéria, que será materializada. Esse observador é a sua percepção, é a sua intenção, é o seu desejo. E às vezes você não está consciente de quais são os seus desejos, de quais são as suas intenções, de qual que está sendo realmente a sua percepção. E isso é movimentado a partir do seu estado de ser. Então, basicamente, o seu estado de ser é o observador, é a consciência no qual cria a sua própria realidade. Então, vamos aqui colocar o exemplo de você. Você quer criar, através da sua consciência, você quer criar uma realidade diferente. E essa realidade que você quer criar, ela existe nesse campo infinito de possibilidades. Isso aqui que eu estou desenhando são bonequinhos, é como se fosse eus paralelos, vivendo infinitas realidades. E você pode escolher qual que é a realidade que você deseja viver. Então, através da sua consciência, da sua intenção, da sua decisão, você vai escolher. Eu quero viver em realidade X. Imagina, eu gosto muito que a gente pense não em coisas pequenininhas do dia a dia, mas que a gente pense na nossa vida como algo maior, como se você pudesse escrever um livro, pintar um quadro maior. O que teria nessa sua vida, nessa sua realidade, né? Como seria o seu relacionamento, a sua saúde, o seu corpo, como seria na questão financeira, carreira,
Olha para sua vida assim como um todo, desenha ela, como que seria essa vida? Ai, nossa, eu estaria num relacionamento X, o meu corpo seria tal, e eu ganharia tal, eu trabalharia com tal coisa. Começa a desenhar a sua vida dos sonhos. Ok. Aquela pessoa que está vivendo a vida dos sonhos, e vamos supor que seja esse ser humaninho aqui, ó, que é você em uma realidade paralela. Esse serzinho aqui se parece com quem você está sendo hoje? Tempo? Provavelmente não. Porque se parecesse, você já estaria vivendo essa realidade, entende? Se a pessoa que ali conseguir alcançar um relacionamento saudável, maravilhoso, onde ela se sinta bem com ela, com o corpo dela, e o corpo dela está definido, e ela tem saúde, e ela tem a carreira dos sonhos, e ela ganha muito bem, ganha X, e tem o carro Y, enfim, vivendo toda aquela vida, ela tem realmente a mesma mentalidade da pessoa que você está sendo hoje? Provavelmente não. Provavelmente não, porque senão você teria já conquistado, materializado essa vida. Então você vai precisar mudar internamente para que você entre na frequência do seu sonho, para que você entre em ressonância, para que exista coerência em relação ao seu desejo e quem você está sendo, para que a consciência colapse a função de onda, para que o seu estado de ser materialize a realidade que você deseja viver. Somente o seu estado de ser é capaz de fazer isso. Então, se você tem traumas, se você tem medos ocultos, desejos ocultos, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas eu desejo tal coisa. E você está falando que a consciência também tem a ver com o nosso desejo. Sim, tem a ver com o nosso desejo, com a nossa intenção. Mas eu intenciono ganhar mais, faturar o dobro. É, a sua intenção, ela cocria a sua realidade. Mas se você conhece todas as suas intenções, existem desejos e intenções ocultas que estão no seu inconsciente. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Existem muitas pessoas que estão vivendo a vida a partir de um estado de ser de vingança. Estão tentando se vingar dos pais. Olha só que interessante. Então, existe ali um desejo de viver uma vida, mas existe um desejo forte de se vingar dos pais. E essa pessoa, ela passa a vida criando problemas com esse desejo de se vingar dos pais. É como se ela dissesse assim: tá vendo só? Isso aqui é culpa de vocês. Sim, existem pessoas que estão se movimentando na vida, criando a vida a partir desse desejo de vingança. Algumas pessoas estão se movimentando na vida a partir de um lugar de culpa. Algumas pessoas estão se movimentando na vida a partir de um lugar de medo. Então, o que está por trás dos seus desejos conscientes? Existem os seus desejos ocultos, aquilo que você quer deixar escondidinho na sua sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita, aquilo que você deixa escondidinho, não quer que ninguém veja, e muitas vezes nem você quer enxergar, quer aceitar, quer olhar, caraca, olha, isso aqui realmente eu tô querendo me vingar dos meus pais. Realmente eu tô criando problemas na minha vida porque eu quero que alguém resolva para mim, que eu desejo me vingar dessa pessoa. Que essa pessoa precisa me pagar, porque lá quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai traiu a minha mãe sei lá, abandonou a gente. São tantas e tantas experiências que criam algo na sua mente, uma forma de enxergar o mundo. E se você não processa todas essas emoções, aquilo vai criando camadas e camadas de registros dentro de você, e você começa a criar a sua vida movimentada a partir disso. Entende? Então, o maior poder em relação a criar a sua realidade é a liberdade emocional. E a liberdade emocional, ela só é possível quando você se torna consciente do seu conteúdo interno, libera todos esses registros, essas programações que não condizem com a realidade que você deseja viver. Então, e aí essa liberdade também emocional é você saber lidar com a vida de maneira mais inteligente, lidar com as suas emoções, não se identificar com a realidade atual, que é também, vou fazer um vídeo sobre isso, mas
Muitas vezes você bloqueia a sua vida porque você está focada na realidade, o que você está vendo aqui na matéria. Então você quer criar, sei lá, você quer faturar, sei lá, 100 mil na sua empresa. Mas hoje você está com 100 mil em dívidas, vamos supor. E aí você está tão apegado na dívida, na dívida, na dívida, que o seu foco, a sua percepção, a sua consciência, ela está criando mais disso. Você está totalmente identificada com a realidade que você está vivendo atualmente e por isso você não consegue criar o novo. Você está no estado de identificação. A sua identidade, ela é 100 mil em dívidas. A sua identidade, o seu estado de ser, de preocupação, de desespero, de falta, de escassez, de vergonha, de culpa. N, N. Isso forma o seu estado de ser. E aí, se isso forma o seu estado de ser, adianta você desejar a realidade lá dos seus sonhos? Não, não adianta, porque o que você vai cocriar? A realidade onde você continua na dívida, continua no desespero, continua no medo. É isso que você vai criar na sua vida. Existe um campo infinito de possibilidades, realidades paralelas infinitas. E a sua consciência, o seu estado de ser, é o que vai determinar qual que é a realidade que você vai viver. Está ficando claro isso? É muito importante que você internalize. Agora, como que eu vou mudar todas essas programações internas? A partir do conhecimento da neuroplasticidade, ela já diz que o cérebro, ele reprograma a partir dos estímulos e das emoções frequentes, predominantes, que isso é o conjunto disso é o que determina o seu estado de ser, a sua identidade, a sua personalidade. Então você precisa fazer um trabalho interno, onde primeiro você precisa enxergar o que está dentro de você, enxergar o registro dessas emoções e começar a liberar essas emoções. E aí existem diversas formas de fazer isso. Eu trabalho com isso, conduzo as minhas clientes a fazer justamente esse processo de liberação desses registros emocionais, dessas programações limitantes, para reconstruir um novo estado de ser, uma nova identidade, uma nova autoimagem, e como consequência, isso vai gerar uma realidade diferente para essa pessoa. Então você precisa fazer esse processo de tratamento emocional, liberar essas emoções, liberar esses registros emocionais e passar a um novo estado de ser. O estado de ser, ele é determinado pela predominância, é quem você é de maneira frequente. Comece a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, né? Preste atenção nos seus pensamentos. O que você está pensando frequentemente? Quem você está sendo frequentemente? Quais estão sendo os seus comportamentos frequentemente? Reclamação, autocrítica ou crítica a outra pessoa, porque se você está criticando outra pessoa, você com certeza tem um grande padrão de autocrítica. Então, perceba os seus pensamentos. Está se criticando, está se colocando para baixo, está vendo a vida sempre para o lado negativo das situações, está sempre vendo pelo lado da falta. Está com preguiça de estudar, não está estudando, não está buscando informação. Entenda que a vida, o estado de ser, inclusive, ele também ele é criado a partir do conhecimento e do autoconhecimento. Conhecimento é poder, então estude, busque informações. Eu quero ser milionário. Pô, então se você quer ser milionário, vamos colocar os pés no chão e entender que na CLT e no concurso público não tem como. Você vai ter que ser empresária. Ah, ok. O que eu posso? Qual empresa eu posso criar? O que eu gosto de fazer? Será que eu vou abrir uma loja? Ou será que eu vou dar mentorias? O que eu sei fazer? O que tem de potencialidade? O que eu posso aprender a fazer? Eu vou buscar informação, eu vou buscar conhecimento atrelado ao autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e ir percebendo os meus padrõezinhos, os meus bloqueios, para que eu possa soltar esses nozinhos internos. E à medida que eu vou fazendo esse processo de conhecimento e autoconhecimento, eu vou me fortalecendo, eu vou vindo para o meu poder pessoal, eu vou aumentando o meu nível de confiança e eu vou criando a minha realidade de maneira cada vez mais intencional. Então, conhecimento e autoconhecimento. Você vai gerando o quê? Estímulo. O nosso cérebro precisa de estímulo, de conhecimento e estímulo também de novos. Você precisa colocar um novo registro no seu ser.
E eu vou dar um exemplo em relação a relacionamento. Vamos supor que você está há anos dentro de um relacionamento extremamente abusivo. Qual que é o seu registro? É de rejeição, é de abandono, é de traição, é de abuso. Isso significa que você se enxerga de uma maneira muito negativa. Uma pessoa sem valor, é uma pessoa rejeitada, negligenciada. Então, para que você possa mudar essa realidade, você vai ter que começar a trabalhar internamente os seus traumas da infância, porque com certeza isso tem a ver com a sua infância. Liberar tudo isso, fazer um tratamento emocional. Você vai precisar começar a construir uma nova identidade para você, porque a sua identidade ela está totalmente distorcida. É por isso que você vive essa relação hoje. E aí você vai precisar de novos estímulos. Você vai precisar reaprender, aprender o que é ser amada. Qual que é a sensação de ser amada de verdade? Sentir isso em todo o seu corpo. E existe um processo para isso. Mas a começar de tomar a decisão de terminar esse relacionamento, de fazer amizades, de conhecer pessoas diferentes, ter estímulos diferentes, meditar, fazer dança, trazer para o seu corpo um novo registro, é um novo estímulo. Escutar músicas que vão te elevar, que vão te trazer alegria, que vão fazer o seu corpo querer dançar. Um novo registro você está dando para o seu corpo. Adianta fazer isso uma única vez? Não. A gente reprograma o nosso ser a partir daquilo que é feito de maneira predominante, frequentemente. É dessa maneira. Então não é um único pensamento positivo, mas é um conjunto de coisas que vai fazer com que você realmente mude totalmente o seu estado de ser e, como consequência, mude a sua realidade. E aí, conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque assim, nos próximos vídeos, eu posso trazer conteúdos onde eu vou conseguir esclarecer as suas dúvidas. E se você precisar da minha ajuda para fazer todo esse processo de mudança e mudar a sua realidade, conseguir sustentar uma realidade totalmente diferente, saiba que eu trabalho exatamente com isso. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você agendar a sua sessão individual comigo. E será uma grande alegria te acompanhar na sua jornada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.